quais os tipos de licenciamento ambiental que existem, né? Bom, então, vamos lá, né? Você quer trabalhar com licenciamento, você precisa entender esta primeira informação antes de a gente ir para o passo a passo, tá? Que é o quê? Eu tenho tipos de licenciamento que dependem do número de licenças emitidas. Basicamente, é isso que manda, né, a divisão e a organização desses tipos, né? De acordo com o número de licenças que o procedimento administrativo vai emitir ao longo do processo. Qual é o primeiro? Licenciamento trifásico, né? Opa, trifásico, a palavra tri, já lembra que são 3 as licenças que eu vou ter que tirar. A ALP, a ALI e a LO, né? Então, numa sequência, né? Eu não tiro, assim, a LI, daí depois a LP, não, eu tiro justamente a LP primeiro, tal. Então, eu sou sistema trifásico. Eu tenho um outro sistema, né? Tipos de licenciamento ambiental que existem. Eu tenho um que é o bifásico, né? E o bifásico, o nome já diz, BI, 2, né? Nós temos a possibilidade de, numa tacada só, eu obter 2 licenças. Então, significa que eu posso tirar a LP e a LI numa só, né? Ou, e daí depois a LO, né? Ou eu posso tirar, começando com a LP, e depois eu tiro numa tacada só a LP, a LI e a LO. Ah, mas eu não posso tirar numa só a LP e a LO? Não, você precisa que uma... Daí é um outro, né? Se você for tirar as 3 numa só, não é nem bifásico e nem trifásico. Daí é o quê? É o licenciamento simplificado. Então existe essa opção, sim. A licença não se chama LP, a licença não se chama LI e nem LO. A licença que é emitida num licenciamento simplificado é a LAS, a licença ambiental simplificada. E ela tem o poder e o valor e vale como uma LP, uma LI e uma LO emitidas todas ao mesmo tempo. Tá? Então isso aqui é bem importante a gente entender, tá? Eu sei que vocês devem estar com dúvidas, algumas pessoas aqui, pô, mas como assim? Por que eu qual a diferença? Por que eu vou... Quem que escolhe? Como é que faz, né? Se vocês não têm essa dúvida, né? Eu sigo. Agora, se tem, por favor, coloquem, né? Não fiquem com a dúvida com vocês. Perguntem, tá? Interajam aqui, que senão eu vou tocando o barco, né? Nós temos muito conteúdo para pouco tempo e eu quero atender o maior número de pessoas e questionamentos possíveis, né? E eu tenho ainda um outro, né? Eu tenho um outro aqui que é o quê? É a dispensa, né? A dispensa, no caso do estado do Paraná e em alguns outros estados também, ela recebe uma sigla de DELAI, que é a dispensa de licenciamento ambiental estadual, né? Existe também aí, em alguns casos, a dispensa de licenciamento ambiental municipal, né? Então, o que é isso? Quando eu tenho um porte pequeno, uma atividade que não tem um significativo impacto, o órgão ambiental entende que não preciso tirar licença. Porém, em algumas situações, ele fala, você tem que pedir a dispensa. Você tem que me explicar qual que é a tua atividade, eu vou analisar, vou enquadrar ela aqui nas minhas legislações, nas minhas resoluções, e vou ver realmente, não precisa tirar licença, e ele emite um documento, que é uma autorização, uma licença, bem dizer, que se chama dispensa de licenciamento ambiental. E ela serve para muitos casos relacionados, por exemplo, ao agronegócio, por exemplo, que tem diversos tipos de atividades, né? E às vezes eles têm atividades que são dispensadas, né? Porém, o órgão, o banco financiador lá de crédito rural, ele fala: eu só empresto dinheiro para você se você me provar que tem licença. Aí o proprietário vai lá no órgão ambiental, pede a licença, o órgão ambiental fala: não, para esse caso aqui está dispensado, ele emite a DELAI, a dispensa, você pega essa DELAI, apresenta para o banco e pronto, está liberado o recurso, né? Então, uma área de atuação interessante também, né? Olha aí, ó. Já estou vendo aí que o Maurício fez uma pergunta aqui, ó. Nesse caso, quando saber qual licença deve se dar entrada? Então, tá aí a dúvida, ela está presente mesmo, né? E aí eu faço uma breve explicação logo depois de eu concluir a última aqui, que são as autorizações ambientais. Autorização ambiental. Então, eu tenho licenças ambientais e tenho autorizações ambientais, né? Estamos falando aqui de coisas conceituais, né, gente? Já vamos entrar no passo a passo aí, mas eu preciso falar disso aqui para você entender, né? A licença, ela vai analisar um procedimento, todo um documento, todo um estudo, todo um embasamento, né? E o órgão ambiental, ele vai analisar se está tudo dentro ali dos conformes, do checklist que ele exigiu que fosse apresentado e vai emitir essa licença que vai ter aí uma validade, né? Para você, depois, implantar aquilo que ele falou que você tem que implantar, porque uma licença sempre vem junto com condicionantes, e para você depois emitir a próxima, receber a próxima, né? E assim vai. Já a autorização, ela é aplicada para situações de curto prazo, situações que não tem um procedimento tão grande assim, como o caso de um licenciamento ambiental. Vou dar um exemplo aqui, né?
que é o seguinte, o corte de uma árvore, né, muitas vezes, ou de árvores, né, de vegetação, o que acontece? Você não vai tirar uma LP, uma LI, uma LO para se fazer supressão, você vai tirar uma autorização de supressão. Por quê? Porque depois que você foi autorizado, você vai cortar e acabou ali, né, no máximo você vai responder pelas condicionantes ou pelos monitoramentos no licenciamento, né. Quando você vai fazer supressão, existe em algumas situações a necessidade de resgate de fauna. Então, é uma atividade esporádica que vai acontecer somente durante ali a atividade do corte. Então, ele vai lá, o órgão ambiental, uma autorização de resgate de fauna. Ela tem um período de vigência menor, um escopo menor também, né? Destinações de resíduos são atividades pontuais, às vezes. Então, o próprio transporte, às vezes, de um produto ou outro perigoso, uma autorização para transporte de cargas perigosas. Existe essa diferença entre autorização e licença, né? E agora sim, o Maurício nos pergunta quando saber qual licença que se deve dar entrada. Primeiro, de tudo, né? Este tipo de licenciamento trifásico, ele é mais aplicado às atividades de alto impacto, de grande porte, de atividades que o órgão ambiental sabe que ali é complexo, ali é mais complicado, o órgão ambiental entende que ele precisa ter mais controle sobre o processo. Então, ele não fala assim, ó, vai lá, faz tudo de uma vez aí, né? Ele fala, ó, primeiro, estude e me apresenta o estudo. Daí eu aprovo o teu estudo e emito a LP. Daí ele fala, agora você apresenta os planos de como você vai controlar esses impactos que você estudou. Você vê? Uma coisa bem controlada, né? Daí ele vai, LI, licença de instalação, né? Licença que autoriza o início efetivo das atividades de obra, de construção, de impacto ali, né? Já quando é uma atividade de menor impacto, uma atividade de médio porte ali, pode ser. Quem vai dizer, Maurício, é o órgão ambiental. Não se preocupe com relação a isso. O órgão ambiental vai falar, ó, você vai ser, pode tirar LP de cara aqui ou não, você já pode tirar LP e LI. Esse licenciamento ambiental bifásico, ele não é muito comum, tá? Embora alguns órgãos ambientais estaduais já o fazem, já utilizam, mas se ele entende que, assim, tem que fazer um estudo e assim que você fizer esse estudo, você já pode começar também a construir, porque eu já pedi o teu plano de controle ambiental, ele vai lá e emite numa tacada só LP ali. Então, imaginem que o sistema trifásico, ele funciona mais a conta gotas, né? O órgão ambiental fala, primeiro isso, aí depois aquilo, né? E vai seguindo as etapas. Primeiro você faz isso, depois... Já no bifásico, ele já fala assim, ó, estude e já comece a construir. E no simplificado, que são os menores porte, mas atividades mais simplificadas, o órgão ambiental entende que não tem muito como fugir do controle, tá mais tranquilo. Ele fala, ó, me apresente aqui o teu estudo, a tua análise, me apresente os programas que você vai implantar e já pode começar a fazer, já pode começar a construir e quando acabar já pode começar a operar também, né? Então funciona dessa forma, a licença ambiental simplificada, né? Quem vai dizer é o órgão ambiental, beleza?